episódio do Pode Agir e hoje tá especialíssimo com duas pessoas do meu coração que eu amo muito e o tema vai ser um tema que nos move, que é Cristo, nossa fé, e a gente vai falar de fé, de espiritualidade, como que isso impacta na nossa vida, na nossa mente e nos nossos negócios. Então fica aí que depois da vinheta vocês vão saber quem são essas preciosas de Jesus. Sejam muito bem-vindas! Uma salva de palmas para Bárbara Barradas e Eide de Paola Dias! Muito obrigada, amiga, pelo seu tempo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sejam bem-vindas. Essa casa que já é de vocês, então, quando tem uma convidada que não é de casa, então essa casa é sua, mas a casa você já sabe que são de vocês. Vocês são quase meio sócios aqui, né? Tem muita história e é uma honra receber vocês. Esse pedacinho aqui é para mostrar o quanto vocês são especiais, o quanto que vocês têm o que falar. E eu acredito que a gente juntos tem muito o que falar para essa mulherada que às vezes está ali com algo acontecendo na vida e tudo que ela precisa é um sopro de paz e de esperança. Aí pode perguntar assim, mas já se esse podcast é de espiritualidade, gente, mas espiritualidade é o que nos move, o que nos faz ter identidade, é assim que a gente cresce, que prospera nossos negócios, nossa família. Então eu acho que é o tema mais importante dessa temporada. Mas antes de começar a falar qualquer coisa, se apresente, Bárbara Barradas, quem você é? Então, eu sou a Bárbara Barradas, sou advogada, sou esposa do Fabrício, mãe do Heitor, da Heloísa e do Henrique, sou filha do papai, sou uma mulher que busca melhorar todos os dias, tenho vivido grandes coisas depois de ter me dedicado realmente àquele que pode tudo. Uau! Se apresente, Andy. Quem é você? Eu sou Andy Dias, filha amada do pai, esposa do Luiz Neto, mãe da Gabriele Dias e do Luiz Estevão e agente de transformação do terceiro setor. Uau! Vocês perceberam que na fala delas, elas falaram que eu sou filha do pai, né? Eu sou filha de Deus. E eu lembro bem que quando me perguntaram uma vez quem eu era, eu disse assim, não, eu sou uma servidora pública, eu faço isso. E a pessoa me perguntou, não é o que você faz, é quem você é. E aqui quando você se apresenta, que você fala que você é filha de Deus, você está ocupando ali um lugar de identidade, de protagonismo. Então, fala pra gente um pouco, Bárbara, o que é ser uma filha de Deus? Por que você se apresentou como filha de Deus? Então, para começar a falar sobre o tema, eu tenho que falar primeiro que há alguns anos atrás eu não era essa pessoa e não me enxergava com essa identidade. Na verdade, eu tive uma paternidade muito ruim, né? Uma paternidade disfuncional, não tive essa referência de pai e ainda sem saber, ali no iníciozinho da minha adolescência, eu já buscava em Deus essa referência, ainda que sem entender, né? Muitas vezes eu ia para a igreja e tudo, buscando esse relacionamento com Deus. E quando eu fui crescendo e fui aprendendo mais, fui me envolvendo mais, assim, com ele, né? Com as disciplinas espirituais, eu consegui, entendi, assim, isso entrou no meu coração como uma verdade de que eu sou filha, de que eu sou amada, de que eu sou desejada, esperada, de que eu sou preciosa para ele. E eu acho que essa é a principal identidade da minha vida hoje. Perfeito. E quando você traz isso, que eu tinha uma paternidade mal resolvida, né, uma paternidade doente, e a gente sabe que muitas pessoas se afastam da igreja de Deus por conta disso. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, Andy, o que é uma paternidade mal resolvida, quais são as consequências disso na nossa vida. Primeiro, o que é isso, né? Falar para as pessoas o que é essa paternidade mal resolvida, quais são as consequências disso na nossa vida. Uma paternidade mal resolvida, o pai, ele nos dá a direção. A mãe é a questão da segurança. Então, a paternidade mal resolvida, ela te deixa sem destino. E nós relacionamos o nosso aba, o nosso papai, a um homem. Então, a maior dificuldade, e aí eu sou exemplo disso, eu sou testemunho disso, de que é como se fosse um homem. Então, essa mulher, Andy, não conseguia se identificar nem com o papai. Por quê? Porque faltou a direção do meu pai. É isso que acontece. E aí, quando a gente tem um pai ausente,
Às vezes um pai, até que é um pai bom, mas ele se separou da sua mãe e você não tem tanto contato com ele. Às vezes ele morreu, né? Você cresceu sem isso. Ou você é adotado. Enfim, você não tem aquela relação direta com seu pai, onde tem seu pai, sua mãe dentro de casa. Às vezes tem que ter um pai dentro de casa, mas não tem aquele vínculo emocional. Então você não consegue enxergar a sua relação com a paternidade. Quem é meu pai? E aí quando você vai para a igreja, aqui na igreja, o que o Pai Nosso fala, né? Pai Nosso que estás no céu. E a pessoa se pergunta, pai, mas eu não tenho pai. Então muitas vezes ela não consegue acessar a Deus, enxergar a Deus como pai, como essa filha amada que a Bárbara e a gente trouxeram aqui. E isso dificulta muito a identidade da mulher, do homem, seja quem for. Porque a identidade é a base ali de quem nós somos. E muitas vezes e eu quero que vocês falem sobre isso, a gente foi criada para trabalhar, para não depender de marido, né? Para, enfim, você crescer, prosperar profissionalmente. Isso é muito bom porque nos tornou mulheres que agem, mulheres que têm resultados profissionais, só que se distanciou muito da nossa essência, de quem de fato nós somos. E você voltar das casas, entender em Deus quem você é, a sua identidade, faz completa diferença. Quando eu mudei minha identidade, como assim você falou, Bárbara, não era assim há um tempo atrás, eu comecei a entender, mesmo tendo um pai maravilhoso na terra, eu entender que Deus era meu pai e que nele eu poderia todas as coisas, fez total diferença na minha vida. E eu quero que você fale pra gente um pouco mais dessa tua experiência de entender que Deus é o teu pai acima de todas as coisas. O que foi que aconteceu? Conta um pouco da tua história com Deus, como que foi que tu se aproximou, o que foi que aconteceu? Então, vamos lá. Como eu falei aqui, eu criança, ainda 10 anos por aí, eu já tinha essa busca, venho de uma criação onde eu estudei em uma escola que era religiosa, que é o Colégio das Irmãs, né? Então, lá a prática da religião era algo comum, então eu sempre tive algo dentro de mim. Eu já até fico me questionando por que alguém que convivia tanto comigo, né? Às vezes, por exemplo, minha irmã, que mora comigo, né? Por que ela não teve essa busca que eu tive logo cedo, né? Mas, enfim, eu entendo que é porque Deus realmente colocou essa sementinha no meu coração. Então, eu sempre busquei muito, desde criança, isso. Eu sentia, tanto é que muitas vezes quando eu ia pra igreja, quando eu estava ali com uns 19 anos, eu tive uma experiência de trabalhar em uma empresa de formatura. E nessas empresas de formatura eu fazia culto, missa, e eu sempre chorava muito nos momentos desses. Né? E aí eu sempre entendi assim, Deus me chama para estar aqui, e o meu choro é porque eu não estou. E eu sei que é porque Ele está me chamando e eu não estou. Não era o meu momento, eu não sabia como chegar também. Eu acho que quando você não entende nem a sua paternidade, a do seu pai e da sua mãe mesmo biológica, você não consegue entender a paternidade de Deus. Então, como eu ainda nem entendi direito a falta que eu tinha da paternidade do pai biológico, eu não entendia a falta também da paternidade do céu, entendeu? Então, eu tinha essa dificuldade de entender o que Ele estava querendo. Mas eu caminhei assim, muitas vezes ia, parava, né? E muitas vezes que eu ia para a igreja, inclusive católica quando eu era, eu não ia em momentos de missa, porque eu nova, né, eu achava chato. Então eu ia quando não tinha ninguém na igreja, naquele momento que a igreja estava aberta, mas eu ia lá, sentava, conversava com Deus. E ali eu fui criando esse relacionamento, ainda que sem saber, colocando Deus nesse lugar do meu pai, que eu não tive, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. O meu pai, ele era um pai bom, mas ao mesmo tempo ele era um marido muito ruim. E isso, na minha cabeça de criança, era muito confuso, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu amava muito meu pai, porque a criança, ela ama demais, né? Sim. Era algo muito contraditório pra mim, porque ao mesmo tempo que ele me dava presente, sei lá, fazia atividade de pai ali comigo, ao mesmo tempo ele era muito ruim com minha mãe. Então, eu não tive essa referência boa do meu pai. E por muito tempo eu tive dificuldade de enxergar isso nele, né? Até 19, 20 anos eu dizia que meu pai era uma pessoa boa, até eu entender muitas coisas, que aí daria um podcast só disso, gente, sobre meu pai, para eu entender que realmente não é, para eu olhar para a realidade e ver, não tive, eu não tenho essa referência como pai, e não ter essa referência como pai dificulta, inclusive, eu ter esse momento com Deus. Então, por exemplo, quando você é filho, você tem um pai muito bom, que te ensina com valores cristãos, que te ensina virtudes, né? Que te protege, te traz segurança. Você aprende a confiar, né? Então, a minha maior dificuldade nos relacionamentos era essa, a confiança. E confiar em Deus, como meu pai, era muito difícil, porque eu não tinha aprendido isso na minha infância, né? Então, acho que a minha maior dificuldade foi essa. Mas aí eu fui crescendo, fui me envolvendo, e eu tive algumas experiências onde Deus realmente me chamava, até o dia que eu decidi, já adulta, já passando por tantas coisas, né? E dizem muito que a gente vai ou pelo amor ou pela dor, né? Eu acho que no momento que eu mais busquei a Deus foi pela dor. E eu procurei, foi quando eu me encontrei, tive muitos encontros com Deus desde então. E aí hoje eu me coloco nesse lugar. Foi mais ou menos em que ano? Isso, mais ou menos em 2019. 2019. Foi.
Então você não era cristã, por mais que tenha essa procura, não fazia parte ali de fato do corpo de Cristo nessa caminhada. Perfeito. Você também, né, Índia? Sua história não é de uma família com base cristã. Então fala um pouco pra gente como foi esse teu encontro com Deus, o que foi que aconteceu? Eu posso dizer que, eu afirmo que existem 3 entes. A primeira, a Índia que não tinha nenhuma base, não tinha nenhuma referência de Deus, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. E em 2009, quando eu fui morar em São Paulo, sozinha como uma filha, eu tive, foi o primeiro diagnóstico que eu tive de câncer. E nesse momento eu estava sozinha com a minha filha e não tive como dizer para minha mãe o que estava acontecendo, porque eu sou filha única. E eu vivi todo um deserto nesse lugar. E ao mesmo tempo, a minha mãe, sem saber, ela enviava discos, né, CDs, na época, de hinos, né? Porque nesse tempo também ela estava buscando, ela estava no deserto e ela me privava de dizer algo porque a filha estava longe e a filha também. Então, aquilo que ela estava recebendo, ela enviava para a filha. E eu lembro que nos hospitais eu dizia, esse hino que eu estou escutando aqui, eu vou escutar lá fora porque eu vou ficar bem. Então, essa primeira Índia, Deus cuidou, sem ela nem saber quem ela era, quem era Deus. E a segunda Índia foi ali perto do meu casamento, no meu encontro com Deus, onde eu já não acreditava mais em nada. Minha vida foram picos e vales assim bem extremos, no financeiro, como família, em todas as minhas áreas. E faltava a espiritual. Em 2017 eu fiz encontro com Deus e eu fui como uma pedra. Eu fui como uma pedra dizendo, se esse Deus existe, eu vou encontrar lá. E ele mostrou que ele é Deus. Nesse dia, a minha força foi tão grande, eu adoeci durante todos os dias e no último dia, nada aconteceu. Apenas dentro de mim nasceu uma força, porque veio de uma fraqueza, porque eu estava extremamente doente nesse dia, né? Eu posso dizer que todas as questões de saúde começaram em 2009 e eu encontrei sim uma força. Eu voltei com uma força dentro de mim enorme. E aquela menina que a mãe dizia, o seu trabalho, o seu casamento é o seu trabalho. Essa mulher casou aos 37 anos, em 2017, com o Luiz Neto. E agora, em 2023, veio um outro câncer, que foi o câncer de colo de útero. E eu quero dizer para vocês, mulheres que agem, homens, né, família que está nos assistindo, eu me defino em 3 entes. A que não sabia nem quem era Deus, a que foi por uma força, que essa força muitas vezes nós achamos que é pela a força da nossa língua ou a força do nosso braço, e não é, mas sim uma ação que nos move dentro de uma fraqueza. E a palavra diz que quando eu estou fraca, forte sou. Foi nessa fraqueza que eu encontrei o Senhor na minha vida. Então começou essa mulher já com essa identidade. E aí no meio disso eu conheci você, que eu considero como a minha Isabel, que fui levantada a descobrir, a fazer o autoconhecimento em 2018 para 2019. E a Índia hoje, em 2026, 2025, é uma mulher que, em primeiro lugar, ela é filha amada de Deus. Eu sou como flecha, para onde o Senhor me levar é para lá que eu vou. Porque eu fui curada e eu não tenho um nome para as pessoas. Eu perdi até a minha identidade, todos os meus recursos. Perdi o primeiro nome, que era muito conhecida por Andy, depois chamada como Paola. Eu perdi tudo. Mas foi para entender que eu tenho um pai que fez um milagre na minha vida. E não foi só um milagre, eu fui curada 2 vezes pelo câncer, mas Deus fez outros milagres na minha vida. Entre esse milagre não posso deixar de citar como mãe, porque eu sei que tem mulheres estéreis que dizem, porque a ciência cita que tem doenças e que elas não podem ter filho. Eu quero dizer que eu sou mãe do Luiz Estevão, ele tem 6 anos, e depois de um câncer, o meu filho nasceu saudável, imagem e semelhança de Deus. E ainda veio um outro câncer. Em 2023 eu estou curada para a honra e glória de Deus.
Então, quando eu penso que estou fraca, forte sou com o Senhor. E eu quero aqui deixar algo que é muito forte hoje na minha vida. Oração é orar e ação. Não existe eu oro e eu fico deitada numa cama. E essa frase que leva você já, Seara, que é mulher que age, ela fala exatamente da filha amada de Deus. Porque uma mulher sem agir, ela não consegue, as orações dela nem chegam ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus que pedi e dar-se-vos dá. Então, primeiro você pede e você tem que agir, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, tem uma ação sua. Ele abre e vai ceiar contigo. Então, como também nós temos em várias outras passagens bíblicas. Sai para fora, Lázaro, levanta-te, escuta-me, ouça-me. Então, requer de uma mulher com ação, de uma mulher que age. Eu estava na academia conversando com a minha personal, Estela Love You. E aí ela foi no último Mulher que Age. E eu falei assim, e aí, Estela, como é que foi? Me conta. Ela falou assim, Jace, vou te dizer, o Mulher que Age é para mulheres que não querem mais reagir na vida. E eu achei incrível, né? Porque, de fato, às vezes você vê o nome Mulher que Age, essa mulher vai correr, produtiva, executora, e quando você vai, que você senta, não é sobre isso. Porque, ok, você vai sim crescer 5 vezes mais no seu negócio, mas você vai parar para você se questionar quem você é. Para você entender quem é a sua identidade, quem você é na sua família. Porque quando você alinha isso aqui, aí você tá pronta para crescer. A gente vai já falar mais desse seu câncer no ano passado, que eu acho que é uma história que merece ser contada. Mas eu vou passar a bola aqui para a Bárbara. E a gente sabe que quando você começa a caminhar com Cristo, vai ser aos poucos. Vai ser aos poucos, você começa ali a aprender a ler a Bíblia, vai na igreja, começa a fazer seu devocional. E essa caminhada, ela tem vários picos e vales, muitas distrações, mas chega um certo momento na vida que, como você falou, vai pela dor, vai pelo amor. E você tem uma história que, querendo ou não, é uma história de dor. E eu quero muito que você traga pra gente que história foi essa e como que a tua fé te salvou naquele momento. Certo, então em 2024, em junho de 2024, eu fui fazer um procedimento cirúrgico. Ano passado, tá, gente? Só pra deixar claro. Então, assim, eu já tava desde 2019 nessa caminhada da igreja, né? Para as pessoas já entenderem que eu também não era uma pessoa que não tava indo, eu já tava fazendo. Até porque, antes de tu contar a história, para passar pelo que tu passou, com a fé que tu passou, então tu já tava vindo trabalhando muito isso. E aí, quando foi ano passado, em junho do ano de 2024, eu fui fazer uma cirurgia plástica, era um sonho que eu tinha há muito tempo. Eu trabalhei muito para fazer essa cirurgia, não financeiramente falando, mas eu quis entrar no centro cirúrgico na minha melhor forma. Então, eu preparei meu corpo, eu baixei meu percentual de gordura, eu não queria entrar lá sem ter mudado a minha mentalidade antes, né? Então, eu fui muito bem preparada, achando que estava tudo certo. E aí, eu tive uma complicação, eu tive câimbra prolongada nas minhas 2 panturrilhas, que me levaram a ter uma rabdomiólise no final da cirurgia. Não se sabe o motivo. Na verdade, hoje eu acredito muito que foi espiritual, mas assim, não teve, foi erro médico, foi anestesia, foi a bota. Não, isso aí a gente pesquisou no tempo, inclusive. Mas por algum motivo o meu corpo entendeu que era para dar essa câimbra lá. Então eu passei mais de 2 horas com câimbra continuando nas minhas 2 panturrilhas, que me levaram até essa rabdomiólise. E a rabdomiólise, quando ela acontece, a primeira coisa que ela afeta é o rim. Então eu fiquei com o início de falência renal, e foi uma loucura muito grande, por conta do inchaço, porque o protocolo para combater a rabdomiólise é lavar o teu rim ali, então é muito soro. Por conta disso, eu inchei muito no pós-operatório e eu tive uma lesão neural nas minhas pernas, o que me impossibilitou de caminhar, né? Então eu fiquei, meu diagnóstico é que eu não andaria por pelo menos 1 ano. Além do problema da lesão neural, eu tive queimadura de 2º grau nos meus 2 pés, que também prejudicou muito, né? Inclusive, existiu uma possibilidade de amputação de alguns dedos do meu pé por conta da queimadura, que foi queimadura de 2º grau. Enfim, então eu saí de uma felicidade muito grande, que era realizar esse sonho, para um lugar muito ruim, mas que eu entendo que Deus queria falar muito comigo. Então era um tempo que Ele realmente separou para mim, para que eu vivesse esse deserto, para que Ele me resguardasse, me guardasse ali. E no meio de tudo isso,
o que eu quero deixar bem claro aqui, que eu acho que talvez foi o maior aprendizado desse tempo, é que existe um poder muito grande quando você guarda a sua mente, a sua cabeça, quando você não ouve muitas vozes de fora, né? Porque hoje, quando as pessoas perguntam, Bárbara, como foi que tu fez para sair do diagnóstico que seria não andar? Porque quando o médico me disse, ele disse, você pode andar, mas possivelmente vai ser de andador ou bengala, né? Enfim, então foi um diagnóstico muito ruim. A medicina falava coisas muito ruins, né? E como é que eu saí disso para conseguir andar com 2 meses, né? Que foi mais ou menos 60 dias. Então eu acho que eu guardei muito a minha mente dessas vozes, né? Então assim, eu foquei a minha força e a minha energia em acreditar que Deus era capaz de fazer um milagre. E também de não ficar ouvindo essas vozes, sei lá, bota na justiça, faz isso, vai pra São Paulo, que interesse não tem ninguém, né? Então, assim, eu realmente abafei essas vozes, inclusive de pessoas que nem me conheciam, né? Mas naquele tempo, como ficou uma história muito conhecida aqui, a gente ficou muito assim, né? As pessoas mandavam muita mensagem pra mim, pro meu esposo. Então, assim, eu falei, tive que chegar e falar pra todo mundo, gente, é o seguinte, eu não quero saber disso. A minha energia que eu tenho hoje, a força que eu tenho hoje é pra lutar pra conseguir. E eu lembro que uma coisa que eu falei pro meu fisioterapeuta, ele me atendendo, né? Assim que eu recebi o diagnóstico mesmo, que foi um exame que a gente faz pra poder saber como é que tá essa força, né, na perna. Nem é força, porque eu não perdi a força na perna, né? Mas enfim, por conta da lesão neural, eu perdi o movimento, né, do pé. E eu lembro que eu falei assim pra ele, eu falei assim, tu acha que eu consigo andar antes? Aí ele demorou assim, sem querer, porque assim, a gente sabe que a gente não pode dar essa falsa esperança, né? Mas na hora ele falou, Bárbara, eu acho. Aí eu falei assim, tu quanto tempo? Ele, não sei, eu acho que com uns 6 meses, se tu fizer tudo direitinho, né? Eu fiz muita fisioterapia. E eu lembro que a minha resposta foi, eu posso ser alguém extraordinário e andar em 60 dias? E eu lembro que ele ficou assim, sem querer dizer, mas ele disse, pode. Então assim, eu acho que eu tive a sorte de ter uma equipe muito boa também. Uma equipe que, assim, até a menina que cuidava de mim, que era minha técnica, o nome dela era Jesus. Então assim, foi tudo muito lindo, assim, foram pessoas realmente que levaram esse otimismo que eu precisava, essa força. As amigas também, né, que estavam comigo. Então, assim, eu tive esse momento que foi difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou mãe de 3, eu tenho meu trabalho, eu gosto muito de estar sempre fazendo algo. Então, assim, parar de fazer tudo e ficar só em casa foi uma coisa que, pra mim, eu pensei que eu nem ia conseguir passar por isso, era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Ficar todo tempo dependendo das pessoas. Enfim, era algo, mas eu entendo muito que no deserto é onde Deus fala contigo. E eu dizia, no tempo que eu estava passando por isso, que eu sentiria saudade. E hoje eu sinto saudade, porque foi o tempo que Deus mais falou comigo. Foi o tempo que eu tive mais tempo para realmente para poder estudar e falar. Então, assim, gente, eu não sei, você que está assistindo aí, qual é a tua cadeira de rodas hoje, né? A minha cadeira de rodas era uma cadeira física que impedia eu de andar. Mas às vezes as cadeiras de rodas das mulheres hoje é a ansiedade, é a depressão, é o divórcio, né? É a morte de um filho, sei lá, um problema de saúde de algum filho. Mas assim, esse lugar, e eu gosto muito de falar sobre isso quando eu conto essa história do meu processo de saúde, é que esse lugar é o melhor lugar que você deve estar para sentir a presença de Deus, se você realmente abrir e permitir que Ele entre, que Ele mude tudo, né? E no meu processo, Deus hoje eu vejo muito que Ele queria fazer um grande realinhamento na minha vida, não era só sobre a minha vida, porque Deus Ele nunca faz só sobre uma pessoa, né? Então foi sobre várias pessoas. Hoje eu entendo muito isso claramente. Foi sobre mim, foi sobre a vida do médico que me atendeu, foi sobre as pessoas que estavam lá e testemunharam o que aconteceu. Foi sobre algumas mesas que ele me tirou por conta desse processo, que eu percebi que não era mais para eu sentar. Foi sobre coisas profissionais também. Então, assim, Deus, ele realmente fez uma grande limpeza na minha vida nesse período. E quando Deus faz isso, dói muito, entendeu? Porque você se sente só, você não entende, porque a gente não tem a visão que Deus tem, né? Com o passar do tempo, você buscando, você vai entendendo o que Deus vai fazendo e você vê como Ele te ama. Então, assim, eu nesse período todo, que eu mais me senti foi amada por Deus e cuidada, por ver como Ele me ama e como Ele queria realmente me parar para viver uma fase que eu nem imaginaria que eu vivia. Que eu ia viver. Muita glória. Forte. E eu acompanhei tudo isso. E de fato, concordo muito. A Bárbara, ela era isso. Ela chegava e dizia, fulano tá falando isso, fulano tá falando aquilo, mas não, tô focada nisso. E a palavra diz, né, Romanos 12:2, não se amolde pelos padrões desse mundo, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você falando isso, estava me vendo à mente na época que o Theo estava na maternidade, né, na UTI, na maternidade. Eu tive um filho, gente, com 29 semanas, sempre conto essa história aqui, e ele com 29 semanas ficou 62 dias na UTI. E meio que naquela época eu já estava nessa pegada, já há 2 anos estudando sobre mentalidade, sobre você focar, visualizar muito. A Bárbara também é estudiosa disso, visualizar muito o que você quer. E eu tinha uma máxima comigo naquela época.
na época, você só tinha um horário X da visita. E o horário da visita de 4 da tarde era o horário que estavam todas as mães e todos os pais, que era o horário que o médico ia conversar sobre o diagnóstico. Então, você imagina uma recepção de UTI de mães desesperadas. Então, uma falava, meu filho, hoje aconteceu isso, meu filho, fulano de tal morreu. Menina, era assim uma loucura. Eu entrava e saía, às vezes eu esperava todas entrar para depois eu ir. Às vezes eu sentava bem distante, às vezes eu ficava esperando fora na hora para que eu entrasse, enfim. Mas eu não escutava aquilo. Eu não escutava nada do que elas falavam, eu não lia nada sobre o que não fosse me agregar. Então, eu lia relatos sobre crianças que tinham saído da UTI. E foi também a maior fase de leitura de Bíblia que eu tive na minha vida. Foi um mau tempo mesmo de mesa. Por quê? Porque Deus parou a minha vida. Eu estava no ápice de transição de carreira. Eu lembro também que você estava no ápice de tirando projetos do papel. Muita coisa acontece na tua vida. Me tirou e me guardou ali. E foi naquela fase que ele me deu o projeto de coaching grupo para mulheres. Eu tenho certeza também que ele deve ter colocado vários projetos no seu coração, que eu sei, e que não tem nem nada a ver, muitas vezes, com o que você está fazendo hoje. Mas foi o momento que a gente fica mais sensível à voz de Deus. E eu estava vendo, né, um podcast sobre isso, que diz que o deserto é lugar para que você tenha mais comunhão com Deus. Então, o deserto é lugar onde, naquele momento, você vai ser testado e vai escutar a voz de Deus. Por quê? Porque geralmente quando você está em deserto é onde você está mais quebrantado, onde você está mais humilde, onde você sabe que com suas forças não dá mais. Aí é o momento que você deixa Deus agir. Verdade. Fala pra gente então como foi esse teu deserto, né? Você, assim como a Bárbara, já era uma mulher cristã, fortalecida. E eu lembro também muito dessa época que você dizia assim: não, se Deus me levar já tá tudo bem, Jaciara. Se Deus me levar já tá tudo bem, Jaciara. Eu disse, minha filha, como você tá fazendo isso? Você tá falando isso? Não, já fiz tô tranquila se Deus me levar. Mas tu só cuida aí da minha filha, do meu filho, não deixa ninguém. Então, é como se você tivesse uma convicção muito forte para onde você ia, né? Que você ia ter um braço para você chegar. E a tua história é muito doida, né? Porque entre erros e acertos, você tá aqui hoje, linda, maravilhosa, para contar a história. Glória a Deus. Eu quero começar a dizer que fé é saber que eu vou colocar os pés, mesmo sabendo que não tem chão. E quem coloca o chão é Deus. E eu vou falar de 2023, que foi um momento também de transição de carreira, né? Que aconteceu na minha vida. E quando você diz que é uma época meio doida, eu vou dizer que é a época da gratidão. Naquele momento eu já me senti, que é exatamente como eu falei no começo da terceira ente. A terceira ente, ela é muito grata por tudo que Deus fez. Ele nunca desistiu de mim, não desistiu da minha filha, não desistiu de me entregar, de ser uma família, de ser esposa, de ser mãe de um filho, de um milagre. Então, e aí eu vou lhe dizer que são nos desertos é o lugar que ninguém quer estar. Nos desertos, são nos lugares que ninguém quer estar, no pior lugar, seja como uma mãe numa UTI, seja numa cadeira de rodas, seja numa cama, no hospital, seja numa UTI, como eu fiquei. As pessoas dizendo que eu estava... minha mãe chegou a comprar toda a questão funerária e eu estava descansando, que eu nunca parei, né? Então, é nesses desertos que nós nunca queremos estar, é quando nós vemos o poder de Deus. Em Atos 1:9, e hoje eu só digo isso, Atos 1:9 fala que nós apenas somos testemunhas do poder de Deus. É isso que nós somos. E o poder dele habitou. Realmente eu dizia para Jaciara, cuida da minha filha, cuida dos meus filhos, porque até aqui eu sou muito grata a Deus pelo que ele fez. Então, em nenhum momento, quando eu recebi o diagnóstico de câncer do colo de útero, que a médica falou que era muito simples, seria poucas quimioterapias, e aí mal eu sabia que viria 18 meses com 8 procedimentos cirúrgicos, que finalizou agora em setembro de 2025, esses procedimentos.
Eu fui curada pelo câncer no começo de 2024 e ainda tinha muito orgulho, ainda tinha uma mulher ainda achando que pela força do seu braço dava para seguir. E com muita gratidão a Deus, né? Mas o Senhor quer sempre, Ele não quer. Nós precisamos de nos rendermos cada vez mais. E essa terceira ente que eu falo para vocês, ainda precisava se render ainda mais. E desses 18 meses, com 8 procedimentos, eu fiz a última cirurgia, fui curada no começo do ano, fiz o exame e os médicos, você está curada. Mas o processo não terminou. O processo terminou em setembro, quando o Senhor mudou a minha rota, a minha estação me mudou até de estado e de situação, em todos os sentidos, da minha área, das minhas áreas, né? Familiar, financeira. Ainda tinha mais um deserto para eu passar. Eu passei por um procedimento, uma peritônite aguda com derrame pleural, vindo a 40 dias da última cirurgia, e tive 5 paradas cardiorrespiratórias, onde fui para a UTI, desenganada, com infecção generalizada. A minha mãe ficou em desespero, mas o Senhor disse que ela está descansando. E eu lembro bem do testemunho de um dos médicos. Dr. Tibério, até aqui preciso falar do nome dele, ele olhou para mim quando eu acordei, né, do descanso, e disse: você é um milagre. E eu olho para a minha vida, que começou em 2009, e olho até 2025, eu vejo uma mulher que gastou todos os seus recursos em 16 anos. E me lembro da mulher do fluxo de sangue. Foram 12 anos. Aquela mulher ficou separada. Aquela mulher perdeu tudo que tinha. Aquela mulher, naquela época, pelo sangue que ela derramava, ela era impura. Ela não ficava perto das pessoas. Tudo que ela tocava não podia. Então, eu me sentia dessa forma. Esses 16 anos, eu fui muito... eu tive muito picos e vales, e de 2023 eu me senti separada. E aí, mulher, você que está nos assistindo, que se sente separada, é para esse tempo que você foi chamada. Porque a separação, ela faz parte para que a gente possa entender qual a mesa que nós estamos nos relacionando, quem é verdadeiramente os nossos amigos. E eu posso dizer que eu conto na palma de uma mão quem foram os meus amigos nesse tempo. Porque quanto mais eu buscava ao Senhor e não pedia a minha cura, Ele fazia. Eu vi o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu quero dizer que essa mulher que gastou todos os recursos, ela está aqui falando com você agora. E hoje a minha missão é de vidas para vidas, é continuar cuidando de outras vidas. Porque quando o Senhor entra, o sobrenatural acontece. É assim que eu vejo. Eu não vejo nada diferente. E aí tenho que dizer também, fortalecer, Bárbara, o que você disse. Tudo começa em Romanos 22, fala da transformação de mente. Eu vejo que se essa Índia, em 2023, não tivesse buscado o autoconhecimento, não se reconhecesse como filha amada de Deus, e tão grata que eu já estava em 2023, ao ponto de não pedir a minha cura, tudo tinha padecido, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a minha família, eu cheguei a conversar com meu esposo, com os meus filhos, com a minha mãe, sobre a minha ida. Se o Senhor quiser me levar, esteja pronto, meu esposo. Tive essa conversa que pode parecer difícil, eu não sei explicar, porque a gente só vive o milagre, não se explica. Como foi essa conversa, hoje eu não consigo mensurar como foi essa conversa com meus filhos, em separado com meu esposo, mas aconteceu. E como você disse, Bárbara, o Senhor, a bênção do Senhor, ela não é individual. O Senhor preparou toda a minha casa, preparou meu irmão, preparou a minha mãe, que naquele momento foi confrontada na fé dela.
o meu esposo já sabia que eu não ia naquele momento da UTI. E ele disse para minha mãe, não precisa resolver nada, ela só está descansando. Ela nunca descansou. Eu conheci a minha esposa sempre trabalhando, sem parar. E é isso. A gente precisa realmente ter uma mentalidade transformada e entendermos quem somos. Eu estou agente de transformação social. Eu sou formada em ciências contábeis, auditora. Isso não soma nada quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, que primeiro nós somos gerados no coração de Deus. Quando eu não entendo para que eu fui chamada, para que eu nasci. Isso é tão forte, né? Nós três tivemos a sorte, a graça de estar lá no Rio de Janeiro, na Conferência do Destino, Thiago Brunet, e foi muito falado sobre isso, que esse é um tempo de mulheres, né? Esse é o tempo que Deus está levantando mulheres para falar, para se posicionar, para liderar, para influenciar. Isso fica muito nítido para mim. A gente teve agora a nossa conferência da nossa igreja, o Pink Power, foi quase 2.000 mulheres aqui em Teresina, no Piauí, para falar de Deus. E ao mesmo tempo estava lá Camila Saraiva em Portugal, também levantando mais mulheres para falar no nome de Deus. E não só no nome de Deus, mas o que eu vejo é que Deus, né, Cristo, está resgatando essa identidade nas mulheres para que a gente possa falar. Só que a mulher só consegue falar, como nós estamos aqui, da nossa história na frente das câmeras, quando ela entende quem ela é, quando ela tem autoconfiança, quando ela entende que ela tem uma mensagem, que ela tem uma voz de direcionamento, que ela sabe que tem pessoas para influenciar. E se ela for casada, que esse marido também esteja lá junto com ela, aplaudindo, né? E também empurrando ela ali, né? Tô aqui te dando segurança, vai pro teu chamado. E eu sinto isso, que agora é um tempo de voz para as mulheres. O que tu pensa sobre isso? Tu consegue enxergar isso também, Bárbara? Também. Eu acho que tem muitas pessoas que criticam, achando que agora é a nova moda, né? A modinha, fazer devocional. Eu já vi o pessoal falando das amigas de Jesus. Agora se junta um monte de mulher e diz que são amigas de Jesus. Mas só para tomar café caro e, sei lá, dizer que estão na igreja. Muita crítica. Eu acho que quem vê de fora talvez até ache que seja essa moda, mas eu creio que realmente é esse levantar de exército de mulheres, né? De mulheres firmadas, que entendem, de mulheres que realmente podem ali ser um agente de transformação dentro da sua casa, né? Na sua função como mãe, na vida dos seus filhos, na vida dos seus funcionários, na sua empresa. E eu acredito que realmente esse é um tempo que tá acontecendo esse grande mover aí, né? Sim. E eu vi um dia desse uma pesquisa que falava que quando as pessoas querem mudar uma sociedade, a primeira pessoa que ela tem que mudar é a mulher, a cabeça das mulheres, né? Porque é através da mulher que vai ter essa grande transformação na sociedade. Então, por que hoje a gente vê muitas mulheres nesse movimento, né? Eu acho que as mulheres estão entendendo que para que elas tenham um casamento bom, um profissional bem-sucedido, boas relações, elas precisam ter isso. E eu falo por mim, porque assim, na palavra diz o seguinte: se você buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E eu achava lindo esse versículo, eu já conhecia. Mas esse versículo só fez sentido, de verdade, só entrou no meu coração como uma palavra rima depois desse meu processo da cadeira de rodas. Sim. E eu realmente entendi que quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Então, assim, busca muito realização profissional. Então, tu tá correndo muito, teu trabalho tá correndo, mas tu não pede direcionamento de Deus, tu toma decisão, muitas vezes de forma impulsiva, né, sem pensar. Então, assim, eu era essa pessoa antes. Então, assim, eu não perguntava, Deus, isso é pra mim? Isso é uma oportunidade que pra mim era maravilhosa. Eu pensava, não, incrível, né? Nem vou, pra que eu vou consultar Deus? Eu já sei que isso aqui é bom. Então, assim, eu acho que quando eu consegui botar Deus nesse lugar, e eu, Bárbara, entender que eu preciso consultar Ele, Deus, isso aqui é pra mim, realmente essa é a oportunidade, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que falar, é com essa pessoa que eu tenho que me associar, é com essa pessoa que eu tenho que fechar um negócio. Então, essas perguntas que a gente não se faz no dia a dia, a maioria das pessoas, né? Porque não entendem que Deus está nesse lugar, eu acho que isso muda tudo na tua vida. Então, hoje, depois desse meu processo, que eu considero que foi a minha verdadeira conversão, apesar de estar na igreja desde 2020, né? Ter me batizado em 2020, mas eu acredito que minha verdadeira conversão foi nesse meu processo de cadeira de rodas, ou seja, sou uma bebezinha na fé ainda, um ano e pouco. E eu acho que depois disso, eu comecei realmente a ver que realmente as outras coisas são acrescentadas. Então, o meu casamento foi transformado. E assim, a pessoa pode pensar, não, mas meu casamento é ótimo, tá tudo ótimo no meu casamento, né? E assim, não existe nada que não possa ser melhorado. Sim. E até o que você acha que tá bom,
quando você tem um relacionamento muito grande com Deus, ele te revela algo que você não sabia, mas que é pra alinhar algo ali. Eu tenho vivido muito, assim, muitas experiências mesmo que eu só ouvia falar antes, né? E que parecia que eram, pessoas fanáticas, esse povo aí não pode, estou inventando essas histórias. Eu acho que hoje Deus me colocou nesse lugar para que eu realmente pudesse viver e para que eu pudesse ser essa voz nos lugares onde eu ando, no meu trabalho, dentro da minha casa, em qualquer lugar que eu tô hoje. Eu digo muito que eu me tornei aquela crente chata, né? A gente tá aqui em qualquer oportunidade, a gente tá conversando aqui em qualquer oportunidade, mas deixa eu te contar meu testemunho. Então, assim, acho que Deus te dá um testemunho, te dá algo forte que tu passa, mas claro que tu possa alcançar outras pessoas contando essa história, né? Às vezes, com a história que tu vai contar de superação em alguma área, com a ajuda de Deus, vai fazer com que uma pessoa que não vá, que não acredite, que ela comece a buscar novamente, né? Então, quando Deus manda a gente ir, né, e fazer discípulos, é isso que Ele pede que você fale. Eu me considero, gente, uma verdadeira evangelista. Quero estar aí falando de Jesus para todo mundo, Queremos podcast teu, amiga. Apresentando Jesus. Eu acho que depois desse meu processo eu vivi tanta coisa, assim, uma aceleração de coisas. Esses dias eu tava vendo, até publiquei no meu Instagram, o Joel J falando que ele queria dizer o que ele tinha feito que fez com que o ano dele fosse muito acelerado. Aí ele fala assim, essa conversa, vocês não estão preparados para essa conversa, mas foi tirar a bebida alcoólica. Apesar de a bebida não ser um problema na vida dele, ele bebia socialmente, tudo. E aí ele vai falar sobre várias mudanças, né? Então, assim, eu acrescento isso, é verdade. Inclusive, hoje eu não bebo, nem socialmente, mas foi uma decisão minha mesmo, uma coisa minha com Deus. Mas eu acrescentaria que o que aconteceu na minha vida, para eu viver esse aceleramento que eu vivi em 1 ano e meio, de projetos, de sonhos, de lugares novos que Deus me colocou, foi eu ter colocado Deus no lugar que Ele devia estar desde sempre, que é esse primeiro lugar. E que muitas pessoas, até amigo, quem está na igreja, Sim. quem serve, quem está fazendo seu devocional todo dia, mas que muitas vezes faz por rotina, né? Para ocupar, para fazer o check lá no dia. Sim. Então, mas muitas pessoas não veem verdadeiramente essa palavra. E quando eu passei a viver de verdade isso, de colocar Deus em primeiro lugar, acho que muita coisa mudou na minha vida mesmo, pra melhor. Coisas que eu achava que eu precisaria de tempo e de dedicação nessa área. Então, profissional, tenho que ter mais processo, tenho que bater minhas metas, tenho que vender mais, eu tenho que fechar minha mentoria. E eu achava que era eu trabalhando muito que aconteceria isso. E não que não seja, né? O trabalho é importante. Mas eu acho que quando você entrega os seus sonhos pra Deus, né? Se Ele te ama tanto, Ele vai fazer infinitamente mais do que tu pensou ou sonhou, né? Então, você falando isso, veio muito na frase, né? Aquela história de você deixar de escutar testemunhos para você viver seus próprios testemunhos, seus próprios milagres. E isso só vem dessa busca incessante. E você falando aí, Bárbara, e talvez vocês escutando a gente, dizem, mas essas mulheres, elas estão ali só vivendo esse pilar espiritual, ou só o pilar filhos, marido. Não, gente, a Bárbara tem um escritório com um time e ela tem esse pilar profissional, ela é uma advogada de renome. E hoje você traz isso para dentro da cultura da sua empresa. Eu vejo você fazendo devocional com as meninas. Então, você fortalecer a sua espiritualidade, conseguir trazer para dentro do teu time, eu tenho certeza que isso tá mudando o teu ambiente. Fala um pouco pra gente dessa experiência. O teu time recebe bem isso? Como que é? Então, eu já fazia um pouco isso, mas não era algo que era da cultura da gente. Então, eventualmente, eu fazia algo desse tipo, né? Mas, assim, eu acho que quando você passa por algo muito forte, uma experiência muito profunda com Deus, como eu passei, né? Não tem como tu não falar, né? Não tem como desver. Eu digo muito que, assim, não tem como tu ser uma pessoa que realmente conhece o Evangelho, que conheceu Deus através de alguma experiência, e a tua vida não ser transformada de alguma forma. As pessoas não enxergarem isso. E eu acho que as pessoas enxergam isso em mim, e, na verdade, as pessoas hoje pedem por isso, né? Mas, assim, dentro do meu trabalho, o que eu fiz? Depois disso, eu realmente implementei como pilar espiritual. Eu não tinha isso, porque muitas vezes você colocar que isso faz parte dos teus valores, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas que podem achar, não, Bárbara, isso vai espantar, né? Isso vai tirar... Tem pessoas que são muito boas tecnicamente, né? Isso aí vai afastar a pessoa porque ela não é, né? Mas hoje eu entendo que não. Pra mim, esse é um pilar. Na verdade, não é que eu segregue as pessoas, eu só quero pessoas que são cristãs. Eu quero pessoas que tenham pelo menos o interesse de conhecer. Coração ensinável, né? Porque isso vai fazer parte, não é uma coisa, não é uma obrigação, né? Nunca foi, eu nunca levei dessa forma. Na verdade, elas aceitaram sempre muito bem. Elas amam esse momento. Hoje eu não só faço devocional, como a gente lê livros, né? Uma vez na semana a gente lê um capítulo de algum livro que eu escolho, né? Pra gente ler juntas. E que tem transformado muito. Porque, na verdade, quando você traz essa transformação, que é através de Cristo, que vai mudando ali o teu caráter, né? Você muda a vida da pessoa, não somente no profissional, mas muda aquela vida daquela pessoa dentro da casa dela como pessoa, e consequentemente no profissional, né? Então, o que eu percebi é que meu time ficou muito mais ligado, eles ficaram muito mais unidos. Eu percebi, inclusive, que foi muito mais fácil
eu me ausentar um pouco, porque eu sempre fui muito ativa no trabalho, mas hoje eu consigo delegar de uma forma que se eu precisar me ausentar uma semana, meu escritório ele consegue rodar sozinho, né? Elas estão muito bem alinhadas, elas vestem a camisa verdadeiramente, né? Então, assim, eu acho que ter uma líder dessa que traz esse pilar e que ajuda você espiritualmente também, reforça muito o teu time e, consequentemente, os teus resultados. Me fizeram essa pergunta no direct. Jace, o que você implementar a fé dentro da cultura da empresa melhora o teu time? Aqui no meu time também temos católicos, temos cristãos, temos da igreja messiânica, que vê Jesus como uma pessoa muito boa, né? Um filósofo, enfim, uma pessoa boa que passou aqui na Terra. E a gente lê provérbios, a gente lê livros. E o que eu enxergo que a fé mudou aqui dentro da nossa cultura? Não só tudo isso que você falou, alinhamento de time, mas a fé é acreditar naquilo que você não consegue ver. Então, está tornando as pessoas do meu time mais corajosas. Corajosas para lutar pelos seus sonhos, corajosas para ousar, corajosas para trazer ideias. Elas entendem que é um ambiente que, por mais que nós somos uma empresa lucrativa, elas podem ousar, né? Elas podem se jogar Aqui a gente tem princípios a seguir. E é incrível como elas se abrem o coração. E outra, elas reformam não só a vida delas, mas a casa delas. Sim. Elas estão conseguindo levar isso para dentro de casa, conseguindo levar isso para o marido. Casam, tem muitas aqui que só viviam juntas ali e começam a entender a importância do matrimônio perante a Deus. Então, assim, tem casais aqui se casando no religioso e é incrível ver acontecendo. Já que casou na igreja evangélica, que casou na igreja católica. E eu vejo, sabe, que isso é uma missão. E por falar em missão, a senhorita tem uma missão lindíssima dentro do terceiro setor, que é onde você trabalha ali com as instituições do terceiro setor, não só fazendo projetos incríveis para essa área que precisa tanto, mas também ali operando mesmo uma instituição no terceiro setor. E essa instituição, ela tem como base a fé. Ensinar princípios para eles. Eu estava aqui em um podcast antes desse de vocês com a Jesse Lima, e ela trouxe assim, ela disse, se eu tiro os princípios judaicos cristãos da nossa sociedade, o que acontece? Não tem mais, as pessoas não têm mais o que temer, né? As pessoas ficam ao léu, ela trouxe isso. E eu quero que você fale um pouco disso, do seu trabalho dentro das instituições, aplicando os princípios judaicos cristãos. Nós cuidamos de instituições que o fundamento é a palavra, mas elas têm missão, visão e valores, né? Os valores são os princípios, né? E a visão é transformar vidas. E aí isso vai desde as crianças, aos adolescentes, aos adultos, aos usuários de drogas. A gente fala da pessoa. O terceiro setor ele é formado pela sociedade civil e, como nós ouvimos na conferência de Chino, 0,98 pessoas são ricas, né? Então isso é uma grandeza, né, de pessoas em vulnerabilidade social. O nosso país ele é subdesenvolvido, então nós temos isso. E quando você trouxe essa fala de que as pessoas ficam léu, nós precisamos ter fé. E a fé, ela sem ações, ela é morta. Então, exatamente é o que o terceiro setor faz. Capta recursos para levar para essas pessoas em vulnerabilidade social, executa isso com excelência, com pessoas abraçando pessoas, porque o meu testemunho edifica a sua vida, o testemunho da Bárbara edifica a sua vida, o da Jaciara edifica a vida. Não é só sobre dinheiro, mas sim tirar o seu tempo, o seu abraço importa, a sua oração importa, o seu recurso que você recebe de Deus é para você dividir com outras pessoas, né? Ensinar suas famílias. Então, o terceiro setor é a sociedade. Então, nós cuidamos dessas pessoas, né? Nós captamos recursos, nós executamos, nós prestamos contas quando se fala de recursos públicos, mas tem também recursos que vêm de iniciativas privadas, quando uma bandeira, como aqui o Centro Liderar, o Grupo Mendes, acredita que é possível transformar através dos lucros de vocês para levar para pessoas que precisam. Afinal, essas pessoas são capacitadas a ter o Centro Liderar, são capacitadas e aí elas vão... mudam a mentalidade e
elas podem ver nisso um movimento e recomeçam, se reconstroem. Então, a visão do terceiro setor é isso, é transformar vidas. Isso começa na mentalidade, a gente cuidando dos pequenos, até o idoso, porque falar em idoso, a gente precisa falar primeiro em longevidade, e não só chegar no idoso e lá já ter as comorbidades, a escassez financeira. A gente precisa cuidar antes, né, de tudo isso. Então, as OSCs, elas fazem isso, né? Ela cuida dessa parcela da sociedade em vulnerabilidade social. Uau, salva de palmas. Estamos chegando aí no nosso fim do nosso episódio, não parece, mas já está quase chegando aí 1 hora de episódio. E eu quero ir para esse finalzinho pedindo, Bárbara, para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem de fé, de esperança, de amor para essas mulheres que talvez estejam com a cadeira de roda, ou física, né, ou emocional. Então, meu recadinho é pra você que tá aí sentada nessa cadeira, não sei quanto tempo, não sei se 1 mês, 2 meses, não sei se anos. Eu te convido a abrir essa porta, como a gente falou, a deixar Jesus entrar e a transformar a sua vida. Saiba que esse lugar não é um lugar, uma estação que você vai morar nela, é uma estação de passagem. E algumas pessoas dependem de você para que você se levante, para que você possa ir testemunhar o poder e o agir de Deus, que você possa talvez contar a sua história, assim como eu estou contando a minha, a dela de transformação, e assim alcançar o coração de outras pessoas. Quando Deus coloca a gente num deserto, não é, ou numa cadeira de rodas, não é pra gente morar lá, não. Mas é pra gente entender e ouvir o que Ele tem pra dizer, pra gente ter transformado a nossa vida, muitas vezes a nossa casa, muitas vezes algo dentro de nós que a gente acha que não tem, né? Porque muitas vezes a gente é assim, de achar que é só o mundo que tem que mudar, mas que a gente não tem, que a gente já é perfeito. Então eu quero dizer que você não é perfeito, tá nessa cadeira de rodas, mas você pode sair daí melhor pra falar dele, pra contar o testemunho assim como eu tô contando aqui. E pra talvez levar tantas pessoas aí pra pertinho de onde eles nunca deviam ter saído, que é da presença do Senhor. Uau, que lindo! Agora você, minha querida, olhe para aquela câmera e dê uma mensagem de fé, esperança e amor para essas mulheres. A minha palavra hoje é de esperança. E para você, mulher, que acha que está tudo bem no financeiro, que está tudo bem no seu casamento, mas que você se sente vazia. Eu me senti por anos vazia, o financeiro estava tudo bem, os negócios estavam indo bem, mas eu voltava para casa vazia. Dizer para você que o Senhor está batendo na tua porta para que você abra ela e você vai ser preenchido. Nós precisamos nos sentir, em primeiro lugar, filhas amadas. Sem a filha amada, não existe a esposa, não existe a mãe, não existe a empresária ou a empreendedora, não existe aquela mulher que é concursada, que é procuradora, não existe a mulher. E quero dizer que Jesus deu voz às mulheres. A mulher que esperou, quando ele ressuscitou, foi Maria Madalena. Ela era uma mulher improvável. E essa mulher improvável foi que estava lá o esperando. Então, Jesus deu voz às mulheres. E realmente é sim o tempo das mulheres. As mulheres estão evoluindo. Nós somos mulheres de Provérbio 31. E você que está na sua zona de conforto, mas que sente esse vazio, ainda tem mais. O melhor está por vir. E haja. Essa é a palavra. Ação. Orar e agir. Orar e agir. Uma salva de palmas, viu? E vocês têm presentes. Minhas convidadas VIPs eternas para Mulher que Age, nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Apesar de nós não sermos um evento cristão, né, ou de bandeira de igreja, mas todos os nossos negócios, eles são dados graças ao Senhor. Então, ali dentro a gente usa muito os nossos princípios, tanto dentro da igreja como quem eu sou. Então, sintam-se convidadíssimas. E tem mais presente também, olha aí, Smart Games e Up. Pra você também, senhorita. Olha aí, uau. Isso é só pra honrar vocês, o tempo de vocês estarem aqui com a gente. Olha aí, ó. Vai ter briga, hein, lá entre... Gabi, não é pra ti, é pro Luiz. Aqui já tem um dono, né? Aqui já tem um dono. Tá. Gente, muito obrigada. Finalizamos a nossa temporada de Pode Agir. Até a próxima. Beijo!